Fechada a tampa do caixão, né, por parte lá do CP, não vou falar o nome, por parte do empresário do CP também, por parte de quem vai ficar com ele, essa parte a gente já bota tudo de lado. Eu continuo esperando da diretoria do São Paulo Futebol Clube uma posição oficial, tá? Eu vou abrir uma aspas aqui, que não seja com ninguém é maior do que o São Paulo Futebol Clube, né? Juntos sempre pelo São Paulo. Não é frase de efeito que eu, como São Paulino, gostaria de escutar. O que eu gostaria de escutar é uma posição oficial do São Paulo, precisa, contundente e de conteúdo, para a gente poder entender esse imbróglio que envolveu o CP. É o mínimo que toda a coletividade de 20 milhões espera. Lembrando que enquanto a diretoria não se manifesta, ela dá a possibilidade, e a gente abre e escancara uma porta, para poder acreditar ou imaginar aquilo que venha à nossa cabeça a respeito dessa lamentável ocorrência em todos os sentidos, né? Então a gente continua esperando aí um pronunciamento do São Paulo. Ontem se falou muito, mas é porque o salário dele era mais alto. Seria muito simples o São Paulo, talvez, se fosse uma questão salarial, ter chegado e dito, olha, gente, a partir desse momento o assunto CP está encerrado, porque ele pediu para a gente um salário que nós não vamos pagar. Ponto final. Era muito simples. Se fosse a questão salarial, tá? Porque as possibilidades são ilimitadas do que aconteceu. Além, repito, é uma posição minha, da incompetência da gestão, né? O São Paulo continua incompetente para fazer gestão de elenco, para fazer gestão de contrato, para fazer gestão da base. Eu estou falando isso não é hoje. O CP não puxou fila nenhuma no intuito de, olha, a partir de agora está acontecendo isso. Não, senhor. O CP é um dessa fila que já está acontecendo há muito tempo na vida do São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Que vocês possam ter tido um Natal maravilhoso, né? Natal de paz, de harmonia, de esperança, de luz. Enfim, uma série de coisas boas. Precisamos de coisas boas nas nossas vidas, né? E por falar em coisa boa, ontem à noite participei daquela resenha, debate na contramão, sensacional, com os irmãos lá, sobre o comando do Emerson Borges, né? Muito legal a maneira, né, como a gente trata o assunto, a contundência, os concordares e os discordares que fazem parte desse pacote todo, né? Então, muito importante, eu acho que é muito legal a gente manter isso daí. Gente, o torcedor, ele não tem só a função de bater palma para tudo que acontece no São Paulo, né? O torcedor, ele tem a obrigação de zelar pela instituição, independente de quem esteja lá dentro, né? Eu não estou dizendo que quem está lá dentro não zela pela instituição. O que eu estou dizendo é que quem está lá dentro não tem problema nenhum em ser criticado, eu quero acreditar, né? Então a gente não é contra o São Paulo quando a gente critica, muito pelo contrário. A crítica, às vezes, ela é mais importante do que a passação de pano, por exemplo, que avaliza condutas, eu digo, relativas ao universo do futebol, inadequadas, né? Então é aquilo, gente. Esse assunto ficou de lado para mim até a porta tá aberta, tá? Eu vou deixar aqui na salinha e vou deixar a porta aberta. Eu estou esperando uma posição ainda oficial do São Paulo Futebol Clube. E por falar nisso, meus irmãos, a gente já começa, vai pro mercado, começa a aparecer um monte de nome, o pessoal traz o Alessandro lá da Juventus. O cara ganha 2 milhões por mês, gente. A gente não ia pagar 700 pau pro Caio se for essa questão, né? 2 milhões num jogador já decadente, jogador que vai para a seleção porque não tem outro. Existe uma carência mundial para essa posição. É nisso também que a gente se baseia. Aproveitar e agradecer também, gente, o pessoal que esteve lá no meu vídeo do sábado à tarde. Muito obrigado, cara, pelos comentários, pelas curtidas. O vídeo deu uma explodida aí legal. A gente fica muito feliz com isso. E fica mais feliz ainda com quem entende aquilo que a gente quer falar. Não necessariamente concorde. E se discordar, bota lá, de maneira educada que discorda. Tem umas coisas que se você lê... Mas tudo bem, a gente tá na chuva é para se molhar, né? É assim que funciona na nossa vida, né? Então, nesse sentido, é muito importante a gente saber, penso eu, colocar muito bem essas questões todas para evitar qualquer tipo de problema, né? Então, todas as possibilidades estão sendo abordadas a respeito disso.
Só que nós temos que olhar para frente, não é assim que funciona? É assim que funciona. É assim que nós vamos caminhar, é assim que vai acontecer na vida do São Paulo. Uma semana aí agora, né, ainda de férias, vai ter muita especulação, talvez a chegada do Ferreirinha. Eu quero acreditar numa coisa. A gente tem um meio de campo hoje eficiente, principalmente se for usado o Rames Rodrigues, né? Eu não entendo adequado o Dorival não usar o Rames. Eu entendo que o Dorival deva adaptar algum esquema pro Rames. Eu acho que cabe essa exceção de uma adaptação tática para a gente ter um usufruto o melhor possível do Rames Rodrigues dentro daquilo que o Rames pode entregar, né? Mas isso é um pensamento meu, tá? Então, o meio de campo, eu acho que a gente tem jogadores suficientes ali para a gente levar a temporada. O ataque é a mesma coisa, né? Nós temos lá a revelação William, nós temos o Caleri, nós temos o Luciano, se vai continuar, nós temos, de repente, a chegada do Ferreirinha, né? Nós temos vários jogadores ali que podem fazer essa composição de ataque. E, ao mesmo tempo, senhores, a preocupação maior agora é com a defesa, né? Porque, de repente, a gente teve, de 4 jogadores de uma linha defensiva, a gente tem aí praticamente a perda de 2. Né? Praticamente não. Tem a perda do Beraldo, entregue por um valor absurdo para o mercado europeu, e eu não vou nem me aprofundar nisso, porque eu já falei disso, e agora o CP. Então, assim, o São Paulo perde o seu lado esquerdo da defesa, que era uma das maiores eficiências que o São Paulo tinha no time em si. O São Paulo perde. E aí eu quero ver como é que o Dorival vai trabalhar isso. Ah, Rony, mas tudo bem, o Wellington vai entrar ali, vai resolver, Será que vai resolver? Ah, na quarta zaga, de repente, joga Arboleda e Ferrarese. Mas será que o Ferrarese já está em condição? Ah, mas já estava treinando, até jogou, ficou um ano parado, né? A gente não sabe como é que vem, principalmente partindo do nosso DM. Né? Tem alguns que gostam do Diego Costa, eu particularmente não gosto. Né? O Diego joga de costas, eu não gosto do Diego, como jogador de futebol, para deixar claro. Né? E a gente tem aquilo, né? É um ano de Copa América, é um ano de seleção, um monte de coisa. O Arboleda possivelmente vai estar na seleção do Equador boa parte desse ano. E aí você vê, né? O buraco que fica ali na defesa do São Paulo. Lembrando que o Rafinha queria se aposentar e a gente pediu para ficar mais um ano, mais uma temporada. Vamos imaginar como é que o Rafinha vai se comportar fisicamente para uma posição como essa? Então hoje, meus senhores, diante disso que aconteceu recentemente, a minha preocupação maior hoje é com a montagem dessa defesa. A remontagem, na verdade, dessa defesa, né? Uma coisa que já estava muito bem arrumadinha, de alguma forma, bem estabelecida. Mas que agora aí tem as suas peças principais fora, praticamente fora. E aí nós vamos ter que fazer essa recomposição, né? Claro que o Dorival já acordou lá no Natal, na noite de Natal, né? Ele já passou lá pedindo para o Papai Noel lá alguns jogadores, né? Sentou lá com o Lucas, o filho dele, para redesenhar como é que a gente montaria a defesa do São Paulo. Então, assim, é claro que ele está preocupado com isso, afinal de contas é o treinador e o principal responsável por arrumar, por ajustar esse cenário, né? Então isso é muito importante. Pessoal perguntando bastante, gente, sobre a questão do... Eu não tinha falado nada sobre o Fluminense lá, o Manchester City, e vou repetir para vocês, nada contra a pessoa humana do nosso Fernando Diniz. Eu brinquei quando ele estava no São Paulo e, infelizmente, né, perdeu absolutamente tudo no São Paulo. Não foi só ele, mas ele também perdeu. Eu chamava ele de Rinos Michels da Vila Ema, né, porque inventava. E parece que o nosso querido Diniz ele tem uma dificuldade de ir para a página 2, né? Porque quando ele glorifica a atuação do Fluminense lá no Japão, lá no Mundial, quando ele glorifica, depois de um 4-0, gente, ele pode até exaltar o espírito competitivo do jogador, o sonho e a vontade do jogador, né? Agora, usar alguns termos como em determinados momentos a gente jogou de igual para igual, né? Chegamos a sufocar, me faz lembrar aquela vez que ele perdeu para a LDU lá 4-2 em Quito, e que ele falou que o segundo tempo nós ganhamos. A LDU ganhou o primeiro, a gente ganhou o segundo. Porra, gente, aí chama a gente de otário, né? Em que momento o treinador vai chegar num pós-jogo que ele tomou um sacode, um vareio contra um time desfalcado,
e vai falar, cara, absolutamente nada a se falar, né? Viemos, tentamos e, infelizmente, o nosso adversário é superior. É tão simples, né? Parece tão simples, mas o cara fica querendo de alguma maneira, e não é valorizar, não. Isso não é valorizar. Isso é querer mostrar pra gente uma realidade que a gente, ao ver o jogo, vê a distância, que é daquilo que é falado e daquilo que é visto. É incrível, né? Isso mostra também muito como é que está o futebol brasileiro, meus amigos. Mostra muito como é que está o futebol brasileiro. O nível técnico baixíssimo. O nível tático baixíssimo. Né? A gente pega os outros montam em cima da gente. A gente está vendo isso na seleção, vendo não só agora com o Diniz, mas nas últimas Copas do Mundo. Né? A gente está vendo isso com os clubes brasileiros quando vão jogar lá, disputar Mundial, que nem se classifica para pegar a final, em alguns casos. Então, assim, nós estamos acompanhando isso com bastante preocupação. Mas, enfim, eu acho importante a gente pontuar essas coisas, até porque, ao pontuar, a gente tem alguma possibilidade, eu sei que no meu caso é distante, de ajudar a enxergar novos caminhos para a gente seguir em frente. Legal? É isso daí, vamos seguir em frente. Voltamos a falar de São Paulo em breve. Muito obrigado aí pela parceria, pela amizade e pela irmandade. Ronel Altieri, São Paulo Raiz na área, tamo junto.